Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos para mais um estudo bíblico. Aula 16. Você pode, abre sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Vamos ler a partir do 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 22. Panorama bíblico. Estamos vendo os livros históricos, livro das Crônicas, tá? Estamos no segundo livro das Crônicas, amém? Glória a Deus. Segundo Crônica, o quê? Capítulo 36, versículo 22. Vai dizer assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Amém, irmãos? Amém. Livro de Crônicas, irmãos. Nós já vimos na aula anterior, né? Em hebraico seria Divrei Hayamim Bet, né? Não sei se essa pronúncia é correta, tá? Mas é mais ou menos isso daí. Significa atos ou crônicas dos dias, tá? Atos ou crônicas dos dias. Em grego, segundo a Septuaginta, seria paralepomenon, que significa coisas omitidas ou coisas deixadas de lado, tá? O autor, tradicionalmente atribuído a Esdras, né? Com base na linguagem, estilo, temática, comum entre crônicas, Esdras e Neemias, também com a data da escrita, com os temas. Amém? Data da escrita por volta de 450 e 425 a.C., após o exílio babilônico, já durante ou após o retorno de parte do povo a Jerusalém. Abrangência histórica, né? Desde o livro era um só, né? Primeiro e segundo Crônicas, era um livro só, foi dividido por causa do tamanho, tá? Mas, segundo Crônicas, a gente vai ver a abrangência desde o reinado de Salomão até o exílio na Babilônia, amém? Cobre aproximadamente de 970 até 586 a.C. Os destinatários desse livro foi escrito para os judeus que haviam retornado do exílio com o objetivo de relembrar sua identidade, suas promessas e a centralidade do templo e da adoração e da fidelidade ao Senhor. Amém? O propósito é encorajar o povo com exemplos dos reis fiéis, ressaltar a importância da adoração verdadeira e da obediência à aliança e reforçar a centralidade do templo em Jerusalém e da linhagem davídica. Amém? O livro de 2 Crônicas é a continuação direta de 1 Crônicas, né? Escrito com o objetivo de fortalecer a identidade espiritual do povo de Judá após o exílio. Enquanto 1 Crônicas se concentrou principalmente no reinado de Davi e na organização do culto a Deus, 2 Crônicas dá sequência ao plano divino, narrando o reinado de Salomão e em seguida os reis de Judá, até a destruição de Jerusalém e o início do exílio babilônico. A transição entre os livros é suave, né? 1 Crônicas termina com a preparação de Davi para a construção do templo e sua morte. E 2 Crônicas começa com Salomão assumindo o trono e pedindo sabedoria a Deus. A narrativa então destaca a construção e dedicação do templo como o ponto mais alto do relacionamento entre Deus e o povo, seguido pela longa e complexa história dos reis de Judá. Diferente dos livros de reis, 2 Crônicas foca exclusivamente no reino do sul, tá? Reino de Judá. E busca ressaltar a importância da fidelidade a Deus, da adoração correta no templo, das consequências espirituais da obediência ou rebeldia. Amém, irmãos? Amém. No último livro a gente viu a história, né, do reinado de Davi, né? Diferente de Samuel, Crônicas começa a contar não da infância de Davi, igual Samuel conta da infância, né, da trajetória de Davi. 1 Crônicas começou contando desde a época do momento que Saul morre e Davi assume o trono. Amém?
Aí vai dar destaque aos heróis, né, de Davi, né, aos valentes de Davi, ao ministério de Davi, à dedicação de Davi à construção, né, do templo, a preparação, né, para a construção do templo, e a liturgia que ele envolve, né, sobre os ciclos, né, os turnos, né, de ter 24 horas de adoração, 24 horas de porteiros, 24 horas de pessoas ali ministrando ao Senhor. Amém? E aí nós vemos até toda a preparação que Davi fez até a morte dele. O livro de 2 Crônicas começa com Salomão. Amém? Capítulo 1. Salomão pede sabedoria a Deus em Gibeão. Deus lhe concede sabedoria, riquezas e glória. Interessante, né? Deus fala para Salomão: pede o que tu quiseres. Ele vai falar: visto que o seu povo é grande, que eu sou jovem e tal, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para guiar o seu povo. Deus, é interessante, né, que parece que Deus está admirado com a resposta de Salomão, né? Visto que você não pediu glória, que você não pediu vitória sobre os seus inimigos, que você não pediu paz, que você não pediu riqueza, mas você pediu sabedoria para guiar o meu povo, eu vou te dar aquilo que você pediu, que é a sabedoria, e mais tudo aquilo que você não pediu. Glória a Deus. Capítulo 2. Salomão organiza os trabalhadores, prepara os materiais para construir o templo e envia a carta a Irão, né? Lembra que foi falado? Davi já tinha aliança com o Irão. Salomão ele só envia as cartas para começar a construção do templo. Capítulo 3. Salomão inicia a construção do templo em Jerusalém, no Monte Moriá. Capítulo 4. Descrição dos móveis do templo, do altar, do mar de bronze, candelabros, mesas. A gente vai ver descrições extensas, né? Lembra bastante a construção do tabernáculo. Lá em Êxodo, que a gente vê a construção do tabernáculo, lembra bastante aqui o livro de Crônicas, só que não é simplesmente o tabernáculo, é o templo. Capítulo 5. A Arca da Aliança é trazida ao templo e a glória do Senhor enche o santuário, né? Aqui já construído, colocaram a Arca da Aliança, a glória do Senhor enche, né? Capítulo 6. A Salomão abençoa o povo e faz a oração de dedicação do templo. Tem toda um louvor, uma adoração lá naquele momento, é bem interessante. Capítulo 7. Fogo desce do céu, consome o sacrifício. Deus responde com promessa de ouvir o povo arrependido, né? Ali eles fazem grandes sacrifícios. Fala que foi incontáveis sacrifícios que ministraram diante da presença de Deus, diante do templo ali, de tal forma que desceu o fogo do céu, que a presença de Deus estava de tal maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé, que foi forte ali o que aconteceu ali naquele momento ali de adoração a Deus, quando o templo foi entregue, né, a obra do templo. É interessante que tem toda a adoração do povo, tem a oração de Salomão, mas também tem em contraponto a promessa de Deus. Diferente de outras promessas que a gente viu anteriormente na Bíblia, que a maioria era promessas incondicionais, aqui a gente vê uma promessa condicional. Condicional, que é uma promessa que tem uma condição. Se o povo, que se chama pelo meu nome, me ouvir e tal, é promessa condição. Se você seguir por tal caminho, vai acontecer isso. Porém, se você seguir por outro caminho, vai acontecer aquilo. Tá? A gente vê bastante promessas condicionais. Capítulo 8. O relato das obras, realizações administrativas de Salomão, né? A gente vai ver, né, como que Salomão administrava, como que foi feito. Capítulo 9, Rainha de Sabá visita Salomão, né? E tem o relato da riqueza e da morte de Salomão também, né? Não só a Rainha de Sabá, mas vários outros reis iam visitar Salomão, se admiravam da sabedoria dele, levavam ofertas, levavam riquezas para Salomão, né? O cara que já era rico, já era o mais rico, ainda as pessoas levavam das riquezas, né? Para mostrar, né, como que a sabedoria de Deus, né, é algo que a gente deve buscar, né? E Jesus, ele fala sobre isso. Jesus fala sobre isso no ministério dele, né? A rainha de Sabá veio e reconheceu Salomão com sabedoria, mas eis aqui quem é mais sábio do que Salomão. Vocês estão vendo o meu ministério e serão condenados por aquela geração. Porque vocês não estão me reconhecendo, mas eles reconheceram Salomão, que era inferior a mim. Interessante. Capítulo 10, né? Aqui a gente já vê o filho de Salomão, tá? Capítulo 9, Salomão morre.
Capítulo 10, a gente já vê o filho de Salomão, né? Roboão, ele rejeita o conselho dos anciãos e o reino se divide, né? Aquilo que a gente já viu lá no livro de Reis. Roboão, filho de Salomão, ele pede conselho para os anciãos falam, tira o jugo de cima do povo, o povo já trabalhou, já construiu o templo, já construiu o palácio, agora vamos dar paz, vamos dar livre para o povo continuar servindo a casa de Davi. Mas aí ele foi lá e se aconselhou com os amigos dele, com os jovens falaram, não, fala para o povo que o seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura de Salomão, que se Salomão açoitava eles com chicote, você vai açoitar com escorpiões e com serpentes. Aí o povo se dividiu, mas isso daí, gente, Deus já tinha profetizado, por quê? Já lembra da promessa condicional que eu acabei de falar? Ele tinha dito que se o reino, se Salomão seguisse os caminhos de Davi, seguisse os caminhos da lei e não se desviasse, o reino dele seria perpétuo. Mas se ele se desviasse, o reino seria dividido. Então, Salomão, todos nós sabemos, já vimos lá no livro de Reis, que ele se desviou por causa dos casamentos dele e tal. Ele acabou seguindo os deuses das esposas dele e acabou se desviando. Então, isso tudo é cumprimento da promessa de Deus. Vai dizer na Bíblia mesmo, né? Para que se cumprisse aquilo que Deus tinha falado. Então, assim, já estava profetizado isso, já era consequência da condição que Deus tinha colocado. Então, o reino se divide, tá? 2 tribos para o reino do sul, né? Que é Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos para o reino do norte. Capítulo 11. Roboão se fortalece em Judá, os levitas migram para o norte de Jerusalém. Capítulo 12, reinado de Roboão, vai falar sobre o reinado de Roboão. Judá é invadida por Sisaque do Egito, aí tem humilhação, né, e arrependimento do povo, né, por causa dessa guerra que teve, tá? A gente vai ver também uma grande diferença aqui no livro de Crônicas para o livro de Reis, que no livro de Reis a gente vê bastante relatos, né? A gente vê até mais relatos sobre o reino do norte do que do reino do sul. Em Crônicas, o foco total é reino do sul. A gente só vai ver os reis do sul, não vai ver os reis do norte. Vai ver um relato ou outro, né? Quando está falando juntamente do reino do sul, fazendo uma aliança, fazendo algo com o reino do norte. Amém? Capítulo 13. Abias, filho de Roboão, reina sobre Judá, vence Jeroboão em batalha confiando no Senhor. Capítulo 14, Asa, reina, busca o Senhor e vence os etíopes. Capítulo 15, profeta Azarias motiva Asa para reformar, né? A aliança com Deus e a renovada, né? Capítulo 16, Asa confia em alianças humanas e é repreendido por Anani e adoece. A gente vai ver bastante relato desse rei Asa, que Deus deu livramento, Deus fez aliança com ele fez aliança com Deus, desfrutou bastante bênção de Deus, mas quando ele fica doente, ele vai procurar os homens, ao invés de procurar Deus. Capítulo 17, né? Aí já é o próximo rei Josafá. Ele reina, fortalece Judá e envia mestres para ensinar a lei. Capítulo 18, Josafá se alia a Acabe, Micaías profetiza a derrota e Acabe morre em batalha. Aqui a gente vai ver, né, aquilo que eu falei, sobre o reino do norte, tá? Sobre o reino do norte. Aqui já está Josafá se aliando com Acabe. Se eu não me engano, Josafá ele se casa com a filha de Acabe. Acabe, todos conhecemos, é o marido de Jezabel, tá? Marido de Jezabel. Então, Josafá, que é o reino do sul, você vê no capítulo 17, ele fortalece Judá, ele tenta caminhar com Deus, mas aí ele já se casa com a filha de Acabe, né? E aqui a gente vai ver a morte de Acabe também, capítulo 18. Capítulo 19, Josafá é repreendido por Jeú e reforma o sistema judicial, né? Coloca a lei de volta, né? Capítulo 20, Josafá confia em Deus contra grandes exércitos, vitória por meio do louvor, né? Aquilo que o pastor Rafa pregou esses dias. Capítulo 21, Jorão reina com maldade, recebe carta de Elias e morre de forma humilde, tá vendo? Como que o foco é no reino do sul. No Elias, que era um profeta do reino do norte, só é mencionado aqui em Crônicas porque ele enviou uma carta. Não é mencionado
ministério de Elias. É mencionado somente essa atitude dele. Capítulo 22. Acasias reina e é morto por Jeú. Atalia mata a descendência real e usurpa o trono, né? A gente vai ver muito disso. Não é Atalia, nome do rei. Atalia. A gente vai ver muito disso, tá? Principalmente no livro dos reis. A gente vai ver com mais detalhes que muitos reis tomavam o trono na base da guerra. É na base da guerra, na base da morte. Então matavam e muitos matavam a descendência toda. Alguns reis tinham vários filhos, eles matavam todos os filhos. Meu Deus. Era assim, era complicado. Tava conversando com a Thalia sobre isso, né? Sobre a questão das guerras, né? Que no Antigo Testamento o inimigo era inimigos políticos, inimigos de nação. Hoje o nosso inimigo não é contra a carne, contra a sangue, são principados e potestades, tá? No Antigo Testamento também tinham esses aflições, conflito entre eles mesmos, né? Já teve algumas guerras. Eu estou assistindo a história de Davi. Nossa, ao mesmo tempo que eles estão bem, daqui a pouco eles estão em desunião entre eles mesmos. Teve guerra civil em Israel várias vezes. A gente viu lá no livro de Juízes, né? Teve guerra civil. Sim. Saul, de certa forma, promoveu, né? Contra Davi e tal. A gente vai ver também na divisão do reino, igual a gente já mencionou aqui. Guerra civil. Tentou ter, mas Deus impediu também, mas de certa forma teve. Mas depois começou a ter. Guerra civil, entre um povo só começou a ter. Mas era a dinâmica daquela época, daquela aliança, daquela dispensação, tá? Na nossa aliança, nossa guerra não é contra carne nem sangue, tá, meu irmão? Não vai sair fazendo guerra lendo os textos do Antigo Testamento, não. O meu inimigo aqui, meu vizinho. Parei no 22, né? Que está falando da Thalia. Capítulo 23. Jeoiada organiza a coroação de Joás. A Thalia é morta e culto ao Senhor restaurado, tá? Capítulo 24. Joás reforma o templo após a morte de Jeoiada, se desvia e mata Zacarias. E depois ele é assassinado. Você vê, a gente vai vendo vários reinos sendo usurpados através de morte. Sendo atacados. Isso. Capítulo 25. Amazias vence Edom, mas depois adora seus deuses. Aí vem uma derrota para Israel. Capítulo 26. Uzias reina e prospera, mas se exalta e é ferido com lepra. Capítulo 27. Jotão reina com justiça e fortaleza. A gente vai ver, são vários reis. Rei após reis. Capítulo 28. Acaz reina com idolatria, Judá é derrotada e Ezequias começa a se destacar. Rei Ezequias. Vamos começar a falar sobre ele. Capítulo 29. Ezequias purifica o templo, restaura o culto ao Senhor. Capítulo 30. Tem celebração da Páscoa, convite até o Reino do Norte e grande alegria. Capítulo 31. Organização dos serviços no templo e sustento dos levitas. Capítulo 32, Senaqueribe ameaça Jerusalém e Ezequias confia no Senhor e é livrado. Capítulo 33, tá? Já vai falar do filho de Ezequias, Manassés. Lembra que a gente falou sobre ele no estudo sobre o livro dos reis? Manassés reina com muita idolatria, mas se arrepende no exílio, né? É interessante, né? Que Manassés, a gente olhando a história dele, foi um dos reis mais perversos que teve no reino de Judá. Era um rei que sacrificava os próprios filhos no fogo. Era um rei que trouxe idolatria gigantesca sobre isso. Que o pai dele, Ezequias, de certa forma foi bom, né? Ele restaurou o altar, ele restaurou o templo e tal, ele buscou a Deus, né? Tem umas suas falhas, Ezequias, mas ele teve um bom exemplo até das histórias do pai dele, né? Não é só que Ezequias é um personagem que a gente pega muito, né? Sobre Ezequias. Mas Manassés, o filho dele, quando ele assumiu o trono, foi um caos. Mas interessante que o escritor de Crônicas ele coloca esse foco, né? Que ele se arrepende, que ele é levado cativo, mas ele se arrepende.
Não deu para ele consertar os erros dele. Não deu, mas ele se arrependeu. Capítulo 34 vai falar. No 33 vai falar de Manassés. Depois o próximo rei, Amon, também. Ele também era um rei mau. E depois vai falar de Josias. Josias é bem interessante. Gosto da história de Josias, né? A gente já falou sobre ele também na outra aula, né? Ele inicia reformas, né? Encontra o livro da lei, que estava perdido, né? E esse rei, com 8 anos de idade, já tinha essa pureza, né? Esse zelo, né? Mas interessante, né? Que no capítulo 35, né? Ele celebra uma Páscoa como nunca antes foi celebrado em Israel, mas se levanta um rei contra ele, o rei do Egito, e ele é morto em batalha. Que já foi falado. Isso, mas de uma ótica diferente do que já foi falado. Tá? Capítulo 36, os últimos reis de Judá, né? Vai dar as últimas listas dos reis de Judá. Tem a destruição de Jerusalém, né? Tem a invasão, né, da Babilônia. E depois disso, interessante, vai vir a passagem que nós lemos no início da aula, que é o decreto de Ciro, né? Que ele permite o retorno do povo a Jerusalém. Interessante, né? Vamos ler de novo. Segundo Crônicas 36, 22, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino. Ele não ordenou que proclamasse só para os judeus, só para os israelitas, para todo o reino dele. Para todo o reino dele, que era gigantesco. E se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, o Senhor seu Deus esteja com ele. Era um rei ímpio, gente. Era um rei ímpio, reconhecendo a grandeza de Deus. Sendo usado, né, como profeta, vamos dizer assim, dessa maneira, para profetizar, né? Deus vai estar com vocês. Subam lá, reconstruam sua terra, reconstruam seu templo. Amém? Amém. Amém? Então, o livro de Crônicas, como já foi dito, o livro de Reis, tudo indica que ele foi escrito por Jeremias, tá? Então, Jeremias viveu no tempo um pouco antes e durante o cativeiro. Então, Jeremias ele profetizou para o povo o tempo todo: arrependam-se, o caminho que vocês estão indo, Deus já liberou a palavra, a gente vai ser cativo, a gente vai ser destruído, arrependam-se, arrependam-se. Então, a narrativa de Reis é justamente para falar: o povo foi cativo por causa do pecado. O caos que está acontecendo é porque o povo não se arrepende, é justamente uma palavra de juízo. O livro de Reis é uma palavra de juízo. O livro de Crônicas é uma palavra de consolo, para aqueles que já viveram o juízo voltarem com ânimo para reconstruir. Amém? Amém. O que a gente pode ver de pontos principais, né, no livro de Crônicas, né? É praticamente a mesma coisa do livro de Reis, tá? A construção do templo, né? Salomão lidera a construção do templo em Jerusalém, que se torna o centro da vida espiritual de Judá. A dedicação do templo, né, é marcada por uma oração profunda, pela manifestação da glória de Deus, com glória, com fogo, com profecia. Foi um avivamento ali. Fidelidade e infidelidade dos reis, né? Apesar de ter essa narrativa um pouco diferente, o livro de Crônicas não nega que reis foram fiéis e reis foram infiéis, tá? Mas tem uma ênfase a mais na fidelidade dos reis, né? Como o rei Asa, Josafá, Ezequias, Josias, né? Que foram abençoados, outros se afastaram do Senhor, resultando em juízo, né? Chamado ao arrependimento, Deus sempre chamando ao arrependimento através de seus profetas. Destruição, né? Destruição do templo, destruição de Jerusalém, com o povo sendo cativo, mas a esperança, né? Como já foi dito, o livro termina com a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, mas também com a esperança renovada no decreto de Ciro, que permite,
que permite o retorno do povo e a reconstrução do templo. Tem a ênfase em Judá, né, como já foi dito também. O foco do livro é o reino do sul, Judá, por causa da aliança feita com Davi e da linhagem messiânica que se preserva até Jesus Cristo. Então, o foco do livro é Judá, não é todas as 12 tribos. Temos, né, a sabedoria de Salomão, né, que Deus atende, né? Deus atende o pedido de oração de Salomão, da sabedoria. Presença de Deus, né, como resposta, né? Ele promete que ouvirá a oração feita naquele lugar, restaurará seu povo. A aliança de Davi, reafirmada, né, e preservada. Temos, né, a proteção, né, sobre a obediência, né? Até mesmo aqueles reis que eram mais ou menos, né, não estavam nem para lá nem para cá. Deus estava preservando, Deus estava dando graça, Deus estava dando misericórdia sobre eles. Deus entregou vitórias para reis ímpios, né? Mesmo assim preservando o seu povo, mas mesmo assim o povo não se arrependia, né? E tem a restauração pós-cativeiro, né? A gente vê algumas coisas apontando para Cristo, né? O próprio Salomão, ele aponta para Cristo, né? Que representa o príncipe da paz, né? Sabedoria, igual já foi falado. Cristo, ele cita Salomão apontando para ele, que o povo do Antigo Testamento reconheceu que Salomão apontava para ele, mas o povo do Novo Testamento não estava reconhecendo. Amém? O povo estava, e isso aponta, né, para a graça sobre os gentios, né? Rainha de Sabá, a rainha de outro povo, reconhecia a graça de Deus sobre Salomão, a sabedoria de Deus sobre Salomão, mas o povo ali, os fariseus, os saduceus, não reconheciam a sabedoria de Deus sobre Jesus, apontando que a salvação viria não só sobre os judeus, mas sobre todos os povos. O templo, né, representando o tabernáculo de Deus, representando a habitação de Deus, representando, né, esse lugar de encontro entre o povo e Deus. Amém? Amém. Que é o nome de Jesus, Emmanuel, Deus conosco, tá? Os sacrifícios, né, que teve no altar, né, procurando o sacrifício de Cristo, e os profetas, né, que profetizavam sobre o futuro, sobre o juízo, sobre arrependimento, que foi o ministério de Jesus também, né? Interessante, Josias, né, com a sua reforma espiritual, né, celebração da Páscoa, né, representando a ceia, né, que tem que ser um memorial, então mostrando, né, que o povo já tinha esquecido da Páscoa, já tinha esquecido do memorial que Moisés tinha instituído há anos atrás, e Josias ele trouxe de volta a Páscoa, é o que Jesus trouxe, né, com a ceia. O plano de redenção é revelado em 2 Crônicas de forma progressiva. A presença de Deus no templo, a preservação da linhagem de Davi, os chamados constantes ao arrependimento e a promessa e restauração, mesmo após o juízo, apontam para a grande redenção que viria por meio de Jesus Cristo. A construção do templo por Salomão marca a centralidade da adoração e da mediação entre Deus e o homem. Ao longo do livro, vemos que a obediência traz vida e bênção, enquanto o pecado leva ao colapso espiritual e social. No entanto, mesmo com a destruição e exílio, Deus não abandona seu povo. O decreto de Ciro, no final do livro, mostra que Deus continua guiando a história rumo à redenção plena. Essa restauração parcial do povo e do templo prepara o cenário para a vinda do Messias. Cristo será o cumprimento de tudo que o templo, os reis e os sacrifícios apenas prefiguravam. O plano da redenção é mantido vivo em meio ao caos, sustentado pela fidelidade de Deus às suas promessas. Amém? Segundo livro das Crônicas, encerra a narrativa com a dor do juízo, né? Mas também com a esperança da restauração. O povo de Judá é levado ao cativeiro por causa da sua persistente infidelidade, mas a fidelidade de Deus permanece inabalável. Mesmo diante da destruição de Jerusalém e do templo, Deus move o coração de um rei pagão, Ciro, né, rei da Pérsia, para cumprir sua promessa e permitir o retorno dos exilados e a reconstrução da casa do Senhor, né? Esse encerramento prepara perfeitamente o terreno para o livro de Esdras, tá? Que se inicia exatamente onde 2 Crônicas termina, com o decreto de Ciro, tá? Tá em 2 Crônicas 36, 22 e 23 que nós lemos, e tá lá em Esdras 1, do 1 ao 3, tá?
o cronista quer mostrar que, embora o templo tenha sido destruído, a história da redenção continua. Deus está recomeçando algo novo com um remanescente fiel. A reconstrução física do templo em Esdras apontará para a restauração espiritual do povo, um passo essencial no plano divino que culminará em Cristo. Assim, segundo Crônicas, não termina em derrota, mas em esperança. O juízo não foi o fim, mas a graça de Deus está guiando a história em direção à redenção plena. Amém, irmãos? Amém. Essa é a aula de hoje. Por enquanto, esse foi o livro de Crônicas. Amém.